Sejam bem-vindos a mais um módulo aqui desse curso maravilhoso. E muita gente pode ter revirado os olhos aí quando viu o nome PETs de matemática, porque matemática é uma coisa que nem não apetece a todo mundo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tá tudo certo. Eu mesmo não gosto, entendo muito pouco de matemática, mas pelo menos o básico você tem que saber se você quiser virar um criador de filtro, se quiser saber, né, como é que faz para trabalhar com realidade aumentada. Não tem como fugir, é essencial pelo menos a matemática básica, tá? Eu não sou nenhum especialista em matemática, então isso interfere também e me limita em algumas questões, mas eu vou passar aqui da maneira mais leve possível aqui, sem nada muito complexo, até porque eu não entendo muito de coisas complexas e eu vou passar isso para vocês. Então é isso aí, bora lá. Primeiramente, um aviso aqui sobre esse módulo, tá? Tem muita coisa que vai além do meu conhecimento de Spark e de PET, etc., que são os conhecimentos matemáticos. Então, tem muitos PETs que, apesar de eu entender o que está escrito ali na descrição do que ele faz, é uma fórmula matemática, então eu não vou saber explicar para vocês, né? Porém, se você tiver esse tipo de conhecimento, você vai ter muitas vantagens, tá? Principalmente para fazer alguns tipos de animações e etc. O Tarcísio, né, que faz filtros aí da curso de 3D, ele fez em uma época aí, postou no Gumroad algumas animações, por exemplo, um coração. Você fazia um objeto, fazer uma animação de coração somente usando cálculos matemáticos, porque ele é professor de matemática, então ele tem esse conhecimento. Só frisando isso aqui, porque eu não vou passar tudo, tá? Porque se você abrir aqui o Spark e vier aqui ó, em patches de Math, né, que seriam os patches de matemática, você vai ver que tem muita coisa aqui e eu não vou passar tudo que está aqui, pode ficar tranquilo, porque você não precisa saber tudo isso aqui para trabalhar profissionalmente, mas saiba que se você souber, você vai se dar muito bem. Eu vou passar as coisas que eu sei e algumas outras coisas eu vou passar meio por cima, assim, explicando e não entrando tanto na prática, porque tem muito PET de matemática, a gente tem muita coisa aqui. Daria um curso só sobre matemática, né, dentro do Spark. Então, mas pode ficar tranquilo que eu vou passar aqui de uma maneira que você vai conseguir utilizar e os arquivos que eu vou usar aqui eu vou deixar lá no final também para vocês. Belezinha? Então acho que a gente já pode prosseguir. Então vamos começar com o nosso primeiro pet matemático aqui, tá? Ele está nessa categoria, mas ele não é necessariamente um cálculo matemático, né? No sentido literal que a gente usa dentro do projeto, que a gente enxerga ele, que é o delay, tá? Delay, numa tradução muito livre, seria atraso. Então a gente pode usar esse pet para a gente criar um atraso de um valor, tá? Então vou mostrar ele aqui para vocês, ó. Tá aqui o nosso pet de delay. Então, pet de delay, traduzindo diretamente, seria atraso. E ele faz isso. Ele atrasa o envio de algum valor em segundos. Como assim, Kevin? Você pode ver que a gente tem apenas uma entrada nele, que seria a entrada de valor. Então aqui a gente pode ter vários tipos de valor, né? Como número, boolean, pulse. Aí a gente tem vector 2, vector 3 e vector 4, ok? E sempre que a gente faz um caminho de patch, né, uma hierarquia de patch, a gente vai passando o valor de um local para o outro e cada patch vai modificando, né? Mas ele faz isso instantaneamente. Com o delay, a gente consegue colocar um atraso para esse valor passar de um patch para o outro, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um valor, ó, criei um valor e ele vai sair em outro valor aqui. E na segunda entrada, que não é uma entrada, né, mas um input para a gente colocar, eu não consigo controlar isso com outros pets, mas eu consigo controlar eu mesmo escrevendo. Aqui a gente tem a duração desse atraso, que é contada em segundos, tá? Lembrando, né, que o tempo aqui no Spark, mesmo que ele esteja em segundos, ele ainda é decimal. Então, se eu colocar 0,9, por exemplo, seria mais ou menos ali 59 milissegundos, enfim. Então, coloquei um atraso de um segundo. Quando eu colocar um número aqui, ele vai demorar um segundo para aparecer aqui, ó. Então, vou colocar o número aqui, ó, 1 e 1.
fazer de novo. Agora eu vou mudar para o 0, tá? Fica olhando para esse aqui, ó, que eu tô passando o mouse. Eu vou mudar para 0. Quando eu falar já, aí você vê o tempo que ele vai mudar para 0. Já. Viu só? Então é para isso que ele serve, tá? Muita gente já deve ter visto aí, já deve ter pensado em várias coisas para fazer, falar, nossa, então naquele projeto eu poderia ter feito assim. Enfim, delay é muito útil, tá? Quais são os pontos negativos que eu acho do delay? Você não pode configurar via patch a duração dele aqui, então não dá para deixar isso interativo na hora da experiência do filtro. Essa é a única coisa que eu acho negativa de fato nele, tá? Então tem aqui os valores compatíveis e eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês de aplicação. Então, eu tenho o meu primeiro exemplo aqui, que são dois planes que estão na tela, e eu configurei eles para quando você clicar na tela, né? Então a gente tem aqui um screen tap, que seria o toque na tela, e um conversor de pulse para booleano, já que ele sai aqui como pulse, e eu quero colocar ele em dois booleans, porque eu quero que o toque na tela ative a visibilidade de dois planes, certo? Só que em um plane ele vai ativar instantaneamente, então é a ligação comum que vocês já sabem, e o outro eu coloquei aqui, ó, um delay, tá vendo? De boolean. Então aqui vai uma saída de boolean que entra na entrada de boolean do delay e depois de 1 segundo ele vai ativar o boolean final. Ou seja, quando eu clicar na tela vai aparecer um plane e quando eu clicar e depois de 1 segundo vai aparecer o outro. Então isso é bom também para você fazer reações que são seguidas, né? Você quer fazer uma linha do tempo, por exemplo? Essa aqui é uma das formas de se fazer isso. Então, por exemplo, vamos clicar aqui na tela, simular o toque, apareceu um e apareceu o outro, com o mesmo toque. Tudo certo até aí? Então, esse é um exemplo de se usar o patch de delay. Agora eu vou mostrar o segundo exemplo, tá? Eu tenho outros dois planes aqui, só que eu fiz uma animação de loop, onde ele vai para baixo e vai para cima, né? Então a gente tem um loop animation aqui, certo? De 1 segundo, com efeito espelhado, fazendo essa transição simples, ó, de 0,14 para 0,14 negativo em Y, né? Então ele vai para cima e para baixo. E aí, em uma, ele vai ao valor direto, em outra, tem um delay aqui, ó, em vector 3, fazendo o mesmo valor chegar ali, só que com 1 segundo de atraso. Então eu tenho as duas animações rolando, na verdade é uma animação só que uma está com delay e a outra não. E a gente tem um efeito assim, ó, tá vendo? A mesma animação, ó, eu posso até parar ela aqui, ó. Ela vai demorar 1 segundo para parar também, tá vendo? Porque ela demora para enviar qualquer sinal que passe por aqui. 1 segundo, ele vai estar sempre 1 segundo atrasado. E isso é uma coisa também de se saber, porque ele vai demorar também para começar, né? Então, olha só. Apertei ali, ó, ele demora 1 segundo para começar também. Então, tenha isso em mente. Ok? Então, é basicamente isso, gente. O patch de delay, não tem muito o que falar, né? Eu uso bastante ele, mas eu costumo usar muitas vezes o animation como se fosse um delay. Que eu dou um play aqui, e aí eu coloco a duração e uso o completed para me dar o outro sinal que vai sair. A desvantagem aqui é que no animation, né, eu só consigo ter um pulso saindo aqui, enquanto do delay eu consigo ter vários formatos. Mas aqui a vantagem do animation é que eu posso ter essa duração aqui, ó, mudada, e eu tenho todas as opções de stop, reset, reverse aqui também, tá? Mas é isso, esse é o patch de delay, com certeza vocês vão usar ele, e aí se vocês não lembrarem como se usa, volta aqui nesse vídeo, por isso que eu até fiz um vídeo só sobre ele, né? Os outros vídeos que eu vou fazer aqui nesse módulo vão ser um pouco mais gerais, tá? Mas o do delay é importante, como a gente usa bastante ele, né? E às vezes para algumas pessoas ele não é tão autoexplicativo assim, tem uma aula só para ele. Então, qualquer coisa, só voltar aqui. Vamos pro próximo? Agora a gente vai falar de um pet que é um dos meus queridinhos aí, que é o Exponential Smoothing. O que é o Exponential Smoothing, tá? Em tradução bem leiga, assim, ele seria uma suavização exponencial.
Então, o efeito dele para muita gente ele vai ser a mesma coisa que o delay, mas ele não é, tá? Ele pode servir para coisas parecidas, mas o funcionamento é diferente. O que que ele faz? Ele suaviza valores. Ao invés dele mandar o valor de uma vez de um lugar para o outro, ele manda de maneira suave. E ele faz esse cálculo aí baseado num valor aqui que chama damping, que seria, né, esse tempo de suavização. Ele é um cálculo que baseado em milissegundos, etc, etc. Mas na prática aqui é só você saber que quanto maior o valor, mais suave vai ser. Não é tão útil assim você saber quantos segundos vai ser, porque não é assim que funciona. Então vou colocar dois valores aqui para vocês verem, igual a gente fez lá no delay, para vocês verem a magia acontecendo, né? Enquanto no delay a gente tinha um delay para o valor exato que está aparecendo aqui aparecer ali, se eu colocar do 0 para 1, né, aqui no valor, ele vai mandar este valor aqui de 0 para 1 de maneira mais suave, ou seja, ele vai fazer 0 ponto não sei o que, 0 ponto não sei o que lá, até chegar no 1. Vamos ver? Então vou colocar o 1 aqui, fiquem olhando ali, tá? Eu só vou colocar o 1 e apertar Enter, fico olhando no outro. Viu só? Ele demorou para aparecer ali. Então, é isso que ele faz, ele suaviza os valores. Ele é muito útil, tá? Porém, ele tem um ponto negativo muito grande, que pode ser que na versão que você está usando do Spark eles tenham melhorado isso. Ele só funciona com número, ele não funciona nenhum outro valor. Então, quando eu tenho as configurações aqui, ó, não consigo mexer em nada e ele só funciona com número individual. Mas a gente pode sim usar ele com Vector 2, Vector 3, por exemplo, usando o Unpack e Pack, né? Então, vamos supor aqui que eu tenho o valor em Vector 3, e aí eu desempacoto ele, né? Eu faço o Unpack dele aqui, para transformar ele em valores individuais, ou seja, viram números, e aí eu posso colocar um exponential smoothing em cada um dos números e depois empacotar eles de novo. Isso aqui para mim é uma falha do Spark, tá? É só eles colocar isso aqui e fazer esse processo internamente. Eu acredito que isso vai acontecer no futuro, mas enquanto não acontece, é assim que a gente faz para usar em outros tipos de valores, tá? Muito raramente você vai usar isso aqui para um valor só de número, então eu não entendo de fato por que que eles nunca colocaram essa opção, mas aqui está uma alternativa. E falando em alternativa, trouxe também, obviamente, aí exemplos de aplicação para vocês, tá? Um exemplo de aplicação aqui é também numa animação igual que eu fiz o delay lá, de baixo para cima, em um loop, né? Então eu tenho acontecendo aqui em um plane da maneira comum. Olha só. Essa é a animação comum, a animação linear, né? E aqui embaixo eu tenho num segundo plane a mesma animação, ela está com o mesmo valor de loop animation aqui, está com a mesma transição, ó, os mesmos valores, só que aqui dá para usar como número, né? Eu coloquei aqui o progresso do meu loop animation, entre ele e a minha transição, um exponential smoothing, ou seja, ele vai passar para mim o valor de progresso aqui de maneira suave. Então, olha o que a gente tem. Olha como o verde é mais suave do que o vermelho, né? O verde, no caso, é o que está com o exponential smoothing. Veja como ele está mais suave e veja como é diferente do delay. Ele não tem delay de fato. Ele faz o mesmo movimento de maneira mais suave. Mas é como se fosse um delay. Ele deixa mais macio o movimento aqui, neste caso específico. Só que dá uma olhada aqui, por exemplo. Como ele suaviza o valor que está aqui na hora, mesmo esse valor chegando em 1, ele nunca chega em 1 aqui, porque quando ele está chegando no 1, o valor já está voltando, então ele quase chega lá. E aí ele consegue ter esse efeito macio aqui, ó. Ele não chega até onde o vermelho chega, tá vendo? Mas esse é um exemplo de uso. E um outro exemplo, vamos colocar aqui para vocês na tela. A gente tem a mesma mecânica, só que ao invés de eu usar dois loop animations, dois transition, etc., eu usei o unpack para fazer o unpack da transição aqui, né? E olha lá, com 3 exponential smoothing, fazendo em Z, X, Y, em um pack. E aí a gente tem a animação no final, né? Aqui, como eu só estou fazendo uma animação de Y, se eu tivesse feito assim, ó,
só um Exponential Smooth não teria diferença, né? Aí era só aplicar em um, ok? Só para deixar claro, mas vou deixar aqui o exemplo de aplicação, se você fosse usar em todos. E aí eu posso até aumentar aqui, ó, vou colocar uns 800 para vocês verem o que que acontece. Ó, tá vendo? Por que que ele é diferente do delay? O delay faz o caminho inteiro, só que com delay. Esse aqui ele vai suavizar. Então, ó, como ele está bem alto aqui o valor de damping, ele nem chega lá, ó, no final da transição. Ele faz um movimento tão suave que ele não vai até lá. Beleza? Então é esse. Eu uso bastante esse aqui, tá? Principalmente para quando eu faço coisas seguindo a cabeça aí via patch, para fazer um movimento mais suave de seguir na cabeça, não ser aquele movimento duro de quando a gente coloca algo dentro do face tracking, tá? Tem até tutorial lá no meu canal, gratuito, depois vocês deem uma olhada, mas é basicamente assim que esse patch funciona. E eu acho ele muito bom, eu acho que vocês têm que usar muito. E toma cuidado que ele pode deixar algumas coisas pesadas no filtro. Inclusive, ele é mais pesado do que o delay, tá? Então, toma cuidado com isso aí. E aí, esse aqui é o último vídeo desse módulo que é específico para um patch. Como eu falei para vocês, esse aqui e o de delay, eu acho que eles mereciam um vídeo próprio, mas agora eu vou dar uma visão geral dos outros patches aqui, mas pode ficar tranquilo. Bora lá? Bora lá. Agora vamos voltar para a escola e eu vou mostrar para vocês os patches básicos de matemática. Obviamente eu não vou ensinar a fazer as fórmulas, mas vou ensinar como você faz para aplicar essas fórmulas usando esses patches, ok? Então, eu tenho alguns separados aqui, que são os mais importantes. E para começar aqui bem do básico mesmo de matemática, né, a gente tem adição, subtração, multiplicação e divisão. É o mais básico, né? A gente tem aí então add, subtract, multiply e divide. E como que eles funcionam a princípio? Todos os valores que você colocar aqui, né, vão ser somados. No caso do add, no caso do subtract, subtraídos, multiply, multiplicados e divide vai ser dividido, né? Então, um exemplo muito prático aí, ó, vamos colocar um value aqui, ele está em 0. Se eu colocar aqui, ó, 2 e 3, ele vai me dar 5, tá? Todos esses patches aqui, eles funcionam com vários tipos de valores, né? Então, desde cor, eu posso sim dividir cores, número, vector 2, vector 3 e vector 4, tá? O que eu falar desses aqui vale para todos eles, ok? Uma coisa interessante também que foi colocado recentemente é a opção de fazer isso com até 8 valores de uma vez. Ou seja, a gente pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir até 8 valores de uma vez. Como que a gente faz? Duas formas. A primeira delas é quando a gente passa o mouse aqui ó, em cima de um patch, aparece essa linha branca. Clicou e arrastou, bum, vai até 8. Outra forma, clicando com o botão direito, Number of Inputs, eu coloco aqui, por exemplo, 6. Isso vale para todos eles aqui, ó. Pode ver que aparece aqui, tá? E uma coisa legal também é que você pode usar eles em ordem, né? Então eu posso colocar, por exemplo, um cálculo de média. Eu faço um ADD, né? Eu adiciono os valores e aí eu posso dividir aqui todos esses valores que foram adicionados pelo número de valores que tem aqui. Então seria 2. Isso aqui seria um cálculo de média. Então, por exemplo, se eu tivesse a posição de 2 itens, e aí eu calculasse a posição do primeiro, a posição do segundo, adiciono, divido por 2, eu teria o centro desses desses dois valores, né? Então, vou fazer um exemplo aqui bem rapidola, né? Vou ter um plane aqui, certo? Vou colocar uma corzinha nele aqui. Já tem umas cores aqui. Tem um plane aqui e aí eu vou fazer aqui uma bounding box. Lembra da bounding box? Que a gente tem os cantos do objeto. E aí eu tenho aqui, ó, bottom left, né? Que seria a parte de baixo na esquerda. Então, bottom left back. E aí eu vou adicionar isso aqui. O bottom left com o bottom right back. Então seria a parte de baixo
na esquerda e a parte de baixo na direita, ok? Aí agora eu vou colocar um outro plane aqui, vou deixar ele bem pequenininho para vocês verem, e vamos pegar a posição dele aqui, que a posição dele vai ser esse valor aqui, ó, dividido por 2. Olha só, ele vai estar no centro, né? Então a gente tem um aqui, outro aqui. Quando a gente faz o cálculo de média, a gente consegue calcular o centro ali. Mas isso aqui não é algo específico de Spark, né, gente? Isso é algo de matemática, só exemplificando como eu aplicaria esse cálculo aqui, beleza? Então, tudo que vocês imaginarem de fazer com isso aqui, você pode. Você pode inverter valores, como por exemplo, multiplicar por -1. Você pode aumentar valores, multiplicando por 2, e etc, e etc. Você só tem que lembrar que esses patches existem para você fazer esse tipo de coisa, beleza? Aí aqui embaixo a gente tem uns patches que são bem úteis, né? Que é o patch de chão, que seria o floor, teto, que é o ceiling, e o arredondar, que é o round. Então a gente tem aí o floor, ele é basicamente arredondar para baixo. Como assim, Kevin? Vamos colocar aqui um valor para a gente testar. De 0 até 0,9, ele vai arredondar para 0. 0,1, ali ele continua em 0. Se eu colocar 0,9, ele vai continuar em 0. Mas se eu colocar 1, ele vai para 1. E aí 1,5, ele fica como 1. Então ele sempre vai arredondar para baixo enquanto ele estiver na casa decimal. O ceiling é a mesma coisa, só que para cima. Ele vai arredondar sempre para cima. Então 0,1 ele já vai considerar como 1. E o round, que seria o arredondar, ele vai fazer isso meio a meio. Até 0,5 ele vai para baixo e de 0,5 para cima ele vai para cima. Então olha só, 0,5 ele vai para 1. Só que se eu colocar 0,49, aí ele vai para 0, tá? Muito simples isso aqui de entender. Isso aqui é muito útil para quando você tem valores muito quebrados e você precisa de valores mais precisos. Onde que eu precisaria de valores precisos, Kevin? Numa pontuação que aparece na tela, por exemplo. Se você colocar para converter um número em texto, ele vai ficar um 0.0000123, um número gigantesco. Mas quando você coloca para arredondar, aí você consegue um número só. Este é um exemplo, tá? Mas isso pode ser útil em muitas situações. Lembra que eles existem e aqui os nomes deles, tá? Só você também usar a lógica, né? Chão, teto e arredondar, que já está mais no nosso vocabulário popular. Aí a gente tem dois aqui que eles são meio autoexplicativos, mas vou explicar mesmo assim para vocês, que é o máximo e o mínimo. O máximo e o mínimo, ele não soma, ele não faz nada. Ele só dá pra gente o maior valor que tiver aparecendo aqui, né? Só ver uma coisa aqui, ó, que a gente tem o floor das cores aqui também, que eu esqueci de falar, né? A gente tem vários tipos de valores. Então, por exemplo, aqui também eu posso usar até 8 valores, ok? E aí, desses 8 valores, né? Deixa eu copiar ele aqui fora para vocês. Desses 8 valores, o que vai estar aqui no output vai ser o maior deles. Então, ó, se eu colocar um 1 aqui, ele vai ser o 1 que vai sair. Mas se eu colocar um 8, ele vai ser o 8. 12, vai ser o 12. Então, ele sempre vai me dar o maior valor que tiver entrando aqui, ok? E é a mesma coisa o mínimo, né? Só que ele vai dar o valor mínimo, tá? Isso vale também para negativo, ok? Então, se eu tiver aqui um 0, aí eu tenho -1. -1 é menor do que 0, então ele vai aparecer aqui como mínimo. Isso pode ser útil, por exemplo, você está fazendo um jogo de quiz tipo BuzzFeed, que seria, que rato você é? Aí você tem que responder perguntas. Gosta de queijo? Não gosta de queijo? Aí cada tipo de pergunta que você vai respondendo vai adicionando um valor em algum lugar. Você vai adicionando um counter que vai aumentando um valor. Aí, a partir desse valor, você coloca ali na lista de máximo e o que tiver o valor máximo vai ativar alguma coisa que vai falar: ah, você é um rato da espécie tal. Entenderam? Esse é um exemplo de aplicação, mas serve para muitos outros também, ok? E a gente tem um módulo que, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não faço a menor ideia do que ele faz. Mas provavelmente se você aí é rato de matemática,
vai entender. Eu já coloquei os valores aqui, vi as saídas e etc. E eu não entendi. Então, até se vocês quiserem comentar aqui no curso, falar para mim o que é um módulo em matemática, eu vou ser muito grato, mas também posso deixar vocês seguros que eu nunca usei isso aqui em nenhum dos meus trabalhos até a data que eu estou gravando aqui, a não ser que esteja algum patch pronto que eu usei, mas por livre e espontânea vontade eu nunca usei porque eu não sei como ele funciona, tá? Mas se você sabe matemática, você já vai saber o que que é. E já vai saber que existe esse patch aí, o módulo, ok? Então esses aqui são os patches básicos, que com certeza você vai usar no dia a dia. Eu uso esses aqui, ó, principalmente em todos os projetos. E esse floor, o ceiling, round, eu uso em todos os jogos que eu faço também, tá? Máximo e mínimo de vez em quando só, mas já usei também. Então fiquem atentos aí. Bora pro próximo. E agora esse vídeo aqui é só para provar que eu sou a vergonha da profissão e eu realmente não lembro dessas coisas, não prestei atenção nessas coisas na escola e com certeza isso teria sido útil para mim para usar os patches avançados de matemática. Vou mostrar aqui para vocês alguns deles aqui, tá? Então a gente tem, por exemplo, arcosseno, não sei usar, exponencial, não sei usar também, tá? Só tô mostrando para vocês que tem aqui arcosseno, né? Aqui tem o arco cosseno e o arcosseno, que são coisas diferentes, né? Logaritmo, arco tangente, cosseno, seno, tangente, e esses são os que eu não sei usar e nunca uso, né? Aí a gente tem aqui o power, que seria a potência, né? Então, cálculo de potência, aí eu sei fazer. Eu só não sei quando usar, então eu nunca uso, mas ele está aqui, você pode usar ele se você achar necessário. E o raiz quadrada, que seria o square root também. Então esse vídeo aqui é só mais para mostrar para vocês. Eu não sei em que ocasiões eu usaria ele, mas eles estão aí, tá? Muita coisa também muito avançada que o povo faz, a galera que é muito high-end, faz coisas incríveis aí, eles usam isso no meio de coisas visuais, com shader, efeito de fisheye, etc. Tudo cheio de cálculo, de função e tal. E provavelmente usam essas coisas aqui, mas eu não sei usar. E eu acho que esse também não é o momento de vocês usarem isso, tá? O propósito do curso aqui é que vocês saiam daqui profissionais. Isso aqui não é necessário, ok? Nesse momento. Talvez quando você quiser ficar mais avançado, etc., que é um passo que eu vou seguir em algum momento, aí você vai atrás de entender essas coisas. Muitas vezes, eu tive que estudar matemática para entender algumas coisas aqui, e não se assustem se vocês tiverem que fazer isso, também é normal, tá? Tudo que você está vendo aqui, apesar de a gente ter PET, que facilita muito na parte visual e etc., por trás disso tudo é tudo matemática, gente. Então não tem como a gente fugir disso. Belezinha? Então vamos para a próxima aula. E agora, né, a nossa penúltima aula aqui, antes da conclusão, eu vou mostrar alguns outros pads que estão lá no meio, que são úteis também, e tem vários aqui que eu uso com uma frequência alta até, tá? Então bora lá para mais pads aqui de matemática, são pads úteis. Então a gente tem, por exemplo, aqui já começando, né, vamos do primeiro, que seria o mix. O mix é a mistura de dois valores, e a mistura é controlada pela entrada de alfa. O que acontece aqui, né? A gente pode misturar dois valores. E misturar como, né? Literalmente misturar, tá? E aí, aqui a gente tem o valor de alfa, que seria este valor. Aqui, enquanto ele estiver em zero, ele vai estar inteiramente me passando o valor de cima. Vou até colocar aqui para vocês verem, ó. Então, ele está me passando ali o zero, que é o valor de cima, certo? E enquanto eu estiver em 1, ele vai me passar o valor de baixo. Mas, se eu tiver aqui com 0,5, ele vai me passar o meio entre os dois. Então, se eu colocar aqui 2, ó, vai ser 1. E 0,3, o que vai ser o 0,3? Vai ser
como se fosse 70% do primeiro e 30% do segundo, tá? É mais ou menos isso, ok? E ele funciona também com imagens. Então eu posso colocar aqui duas cores ou duas texturas? Posso. Posso mudar o modo dele aqui para, por exemplo, ó, verde e blá blá blá. Opa, vou dar um color aqui, ó. E aí, o alfa, você viu que ele deixou de ser um número porque ele virou um alfa igual de imagem, né? Então aqui, como que ele vai funcionar? Deixa eu colocar aqui em 255. Se ele tiver em branco, ele vai ser o segundo valor. E se ele tiver em preto, ele vai ser o primeiro. Então, se eu tiver no meio aqui, ele vai ficar entre os dois e criar uma cor aqui no meio. Isso funciona com texturas também. Você pode ligar aqui o RGBA das texturas aqui. E o alfa funciona também com imagens, não só imagens de alfa, mas imagens em preto e branco. Se você colocar uma imagem preto e branco aqui, ele vai entender que onde está preto é para aparecer o valor de cima e aonde está branco é para aparecer o valor de baixo, tá? É um pouco difícil de entender, mas na prática vocês vão aprendendo, tá? É um pouco avançado isso aqui, por isso que eu não vou abordar tanto, mas pode ser que a gente use aí em algum projeto, tá? Não tenho certeza, mas muito possivelmente a gente use e eu uso bastante aí no meu dia a dia, tá? Então pega ele e vai dar uma pirada nele, que ele é muito legal, o Mix, ok? Uma forma básica de você usar ele é fazer uma transição de uma imagem para outra. Você coloca uma imagem aqui, faz um fade de uma imagem virando a outra, sabe? Uma vai ficando transparente, a outra vai aparecendo. E aí você anima, faz uma transição de 0 para 1 no alfa, você consegue fazer esse tipo de animação. Tá aí um exemplo de aplicação, ok? Logo aqui abaixo a gente tem o pet de absolute, que seria absoluto, que ele vai me dar o valor absoluto de cada número. Como assim, Kevin? Não importa se o número é positivo ou negativo, ele vai me dar sempre o valor deste mesmo número positivo. Então aqui, por exemplo, se eu colocar menos 1, ele vai sair aqui para mim um valor de 1. Entendeu? Difícil falar também uma situação aqui que ele seria útil, mas eu uso bastante, tá? Esse absolute aqui. Aí a gente tem o negate, que seria o negativo, que ele faz exatamente o contrário, tá? Ele me dá o valor, não importa qual seja, ele vai me dar negativo. Obviamente tirando o zero, né? Mas se colocar aqui 20, ele vai me dar 20 negativo, ok? Vamos supor que você tenha alguma coisa que tem que afundar, né? Ou seja, o valor em y tem que ser negativo. Mas esse afundamento ele se dá a partir de um counter, por exemplo, a pessoa piscando o olho. Então, cada vez que ela pisca o olho, o valor aumenta. Só que você precisa que o valor desça, porque né, o negativo é para baixo. E aí você pode usar o negate aqui para deixar esse valor negativo. E os dois aqui funcionam né, com cor. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, cor negativa, né? Vamos colocar o valor aqui, cor, e aí a gente pode colocar um amarelo. Não apareceu aqui para mim, mas é para ele funcionar, ok? Eu nunca usei dessa forma, mas eu sei que tem essa opção aqui, tanto para o absoluto como para o negate, ok? Logo abaixo a gente tem o clamp, que numa tradução muito leiga, tá, gente? Seria um grampo, porque o que que ele faz? Ele define um limite mínimo e máximo de um valor. Então ele vem como padrão aqui 0 e 1, e aí o que que acontece? Se eu tiver um valor aqui em cima, né, que é o valor que entra, menor do que 0, ele vai ficar no mínimo, que é 0. E se eu tiver um valor maior que o máximo, ele vai ficar no máximo aqui. Então vamos supor que você tem um objeto que segue a sua cabeça, mas você não quer que ele saia da tela. Você pode pegar as informações de localização da tela, com gambiarras e etc, e colocar como valor máximo aqui. Então, independente se a pessoa vai até aqui da tela, o objeto ele não vai passar dali, tá?
Esse é um exemplo também, mas você pode fazer, por exemplo, um jogo que tem uma pontuação máxima ou uma vida mínima, por exemplo, em vez de você pode estar fazendo um jogo e aí antes de ir para a tela final dá algum bug e a pessoa fica com -1 de vida. Não é legal. Então você coloca o mínimo que seria o zero, né? Um número máximo de vida, se a pessoa ganhar vida, número máximo de pontos. Tem muitas utilidades, por isso que eu falo para vocês prestarem atenção nesse patch, que é o clamp. Aí a gente tem o de sinal. Eu não sei exatamente para que ele serve, ok? E eu não entendo de verdade. Mas uma coisa que eu entendi testando ele é que qualquer valor menor que zero se torna -1. Ou seja, eu acho que é um sinal desligado, né? E qualquer valor maior que zero se torna 1. Então aqui, ó, 2, 3, vira 1. E menor que zero, ó, menos 0,5, vira -1. Foi isso que eu consegui entender desse patch. Não sei onde eu usaria ele, mas é legal você saber. Vai que faz sentido, né? Aí a gente tem esses aqui que são difíceis de explicar, né? Eu vou até abrir o Photoshop aqui, que eu acho que dá para explicar um pouco melhor. Mas eles são patches de função passo e função passo suave. Para quem é nerd de matemática aí já vai entender também. Mas é basicamente para entender aí o caminho ou a curva dentro de um plano cartesiano ali de um valor. Vou explicar para vocês de uma maneira leiga, tá? Mais fácil de entender. A gente tem aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, o degradê aqui do Photoshop, tá vendo? Lembra que a gente viu o degradê? O step, ele seria isso aqui, ó. Se eu colocasse uma cor aqui, ó, ele seria isso aqui. É um step. Cadê? Volta para o Spark. É isso aqui, o step. Ele é como... Eu posso até colocar uma entrada de cor aqui, por exemplo. E ele vai ter resultados assim, duros, em transições de cores. Certo? É como se eu tivesse só um ponto para mexer. É mais ou menos assim. E o Smooth Step, ele é, né, que é esse aqui, ó. Tá vendo que ele tem o mínimo e o máximo? Ele é como se eu tivesse este controle aqui, ó, de deixar o mais perto, né, ou mais longe. Então a gente teria aqui, por exemplo, o mínimo. Aí eu quero que o mínimo esteja mais perto aqui do meu máximo. Então era só eu fazer assim, ó, deixar 0,9 no mínimo e o máximo ali ser 1. Então seria aqui, ó, imagina que o máximo está aqui no 1, certo? E o mínimo está aqui como 0,9, ó, seria o 9%, 90%, etc. É mais ou menos isso aqui, e ele funciona inclusive para fazer esse tipo de coisa em foto, né? Então, se eu pegar uma foto aleatória aqui, rapidão, né? Vocês não se importam. Eu não tinha planejado essa parte aqui. Downloads. E aí eu vou aqui no filtro de levels, não, na verdade aqui, ó, no Yin Yang, em níveis. Se eu coloco uma textura lá dentro do Photoshop, eu consigo fazer isso aqui, ó, com a textura, ó. Puxar aqui o branco e puxar o preto, mas acho que mais para esse sentido aqui, né? Vamos ver lá na prática, né? Vou colocar aqui essa textura e aí a gente já dá uma olhadinha. Vou colocar aqui num plane. Angelina Jolie. Deixa eu aumentar ela aqui na tela para a gente ver melhor. Rapidinho, tá, gente? E aí eu vou colocar aqui a textura, o material aqui no Patch Editor. E vou jogar a textura aqui. E eu vou colocar um Smooth Step, ó. Então, ó, já viu que ele mudou ali a imagem, né? E aí vamos fazer o exercício aqui, ó. Se eu puxar o mínimo para frente, o que que vai acontecer? Ó, vai ficar mais escuro, ó. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo? E se eu puxar o máximo para trás, ele vai puxar
os mais claros. Então, ó, Edge Max vai ficar mais claro, tá? E o mesmo serve, por exemplo, né, aqui como ele trabalha com preto e branco, quando você pega uma coisa, um alfa, por exemplo, em preto e branco. Ele vai puxar mais o preto e vai puxar mais o branco. E aí você pode deixar mais suave ou menos suave, tá? Principalmente quando a gente trabalhar com shaders. Pensem nisso. Ele é um pouco avançado, um pouco difícil de explicar, mas eu acho que essa é a explicação mais, não sei, mais fácil de entender que eu posso no momento, né? Então vamos testando aí que vocês vão achar, tá? Aí depois disso a gente tem esses dois pets que são o from range e o to range, né? Então o from range ele converte um intervalo de valores específicos em um valor de 0 a 1. Então aqui eu tenho um intervalo que eu posso até ser um intervalo de cor, tá? Ó, intervalo vector 3, mas vamos com o de número aqui. O que eu colocar aqui, ele vai interpretar como uma sequência de 0 para 1. Então, quando eu tiver aqui em 5, ele vai me dar o valor 1, porque eu estou no máximo. E quando eu tiver em 0, ele vai me dar o valor 0. Mas se eu colocasse aqui 1, por exemplo, vamos colocar 1, ele vai estar 0. Então, ele converte isso aqui em uma sequência de 1 para 0. Vou colocar ele atrás aqui só para não ficar em cima das coisas ali, para outra coisa que eu vou explicar. Ele não só converte esse intervalo, mas ele converte essa sequência nesse estilo de valor. Então, se eu colocar, por exemplo, 5,1, ele vai continuar na mesma proporção ali, ó, ele vai para 1,025. Se eu colocar 10, ele vai lá para 2. Então, ele vai continuando nessa proporção que eu criei. Ó, se colocar de 0 a 5, ó, o 10 vai ser o 2, porque ele é o dobro do máximo aqui. Entenderam? Então, ele continua proporcionalmente. E aí a gente tem um outro patch aqui que é exatamente o contrário. Ele converte um intervalo de 0 para 1 em um intervalo de valores específicos. É muito parecido com o transition, ok? É exatamente, quase que exatamente a mesma coisa, né? Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o mínimo e o máximo. Mesma coisa, ó. Então 0 vai ser o mínimo e o 1 vai ser o máximo. Qual que é a diferença aqui do transition? É que o transition ele tem um máximo. O transition ele aceita só o progress, que é de 0 a 1. Aqui ele continua com aquela proporção que eu coloquei para vocês. Então, ó, se eu for aumentando, ele vai multiplicando. Então aqui é 2, fica 2 vezes o valor máximo. Entende? Mas você pode usar ele como transition também. Funciona a mesma coisa. Ele não tem a curva de animação, né, que você pode deixar mais suave ou menos suave, mas dá para usar. É muito fácil. Tem muita gente que prefere usar ele porque o transition ele já vem automaticamente em vector 3. Então, quando você vai usar valor número, você tem que ficar vindo aqui e mudar. O toRange, ele já abre direto em número, tá vendo? Então, pode ser interessante, mas tenha essa noção de que ele não tem um limite aqui de 0 para 1. Mas você pode usar aqui, por exemplo, o clamp para fazer esse limite acontecer. Então, se eu fizer isso aqui, ó, um clamp de 0 para 1 e colocar aqui, agora isso aqui, ó, em vector 3, é praticamente um transition, ok? Não tem a curva de animação, mas é um transition. E uma coisa que ele faz diferente aqui, né, é que o transition, como ele pega o progress, que seria o 0 para 1, aqui em cima ele funciona só com 1, mesmo que eu mude para vector 3. Ó, o transition aqui, ó. Vector 3, mas o progresso está sempre em 1. O toRange, ele consegue ter vários valores que vão de 0 até 1. Então você pode colocar, por exemplo, várias animações, né? Você pode fazer um pack aqui, ó. Um pack em 4. E você liga aqui, e aí você tem aqui, ó, 4 progressos acontecendo ao mesmo tempo, por exemplo, tá? E tudo isso convertido nesse intervalo de número que a gente colocar aqui, ok? Funciona com cor também, muito bom, ok? Vale a pena usar ele, bem legal. E a gente tem o último aqui, né, deste módulo, que seria o distance, que ele calcula aí a distância entre dois valores.
É um pet muito simples, tá? Mas ele é muito bom. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu extrair a localização de um pet, alguma coisa assim, né? De um objeto, eu posso calcular a distância entre dois objetos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um em um e o outro em 2. Qual que é a distância deles? É um. É isso. É basicamente isso, tá? Ele é quase um cálculo de média lá e etc. de uma maneira mais simples. Também tem de cor, também tem outros vetores aqui para você fazer esse cálculo. Infelizmente aí não dá para fazer com vários ao mesmo tempo, tá? Então é isso, gente. Esses foram os últimos pets que eu falei aqui de matemática. Agora vamos para a conclusão. Fala, galera. Eu sei que eu falei que eu não ia mostrar alguns pets, né? Como por exemplo o de módulo. Porém, eu descobri para que ele serve e ele é muito mais simples do que parece, tá? Ele é simplesmente o resto de uma divisão. Então, vamos supor que eu tenho 3 laranjas e eu quero dividir para 2 pessoas. Então, vai ser 2 laranjas, não, 1 laranja e meia para cada pessoa, né? Então, eu vou cortar uma no meio, dar metade para cada uma e dar uma inteira para cada pessoa, certo? Que daí seria 3 dividido por 2. Aqui, ó, dá uma olhada. Então, 3 dividido por 2 dá 1,5. Mas, vamos supor que, ao invés de laranjas, eu teria algo que não teria como dividir no meio. Vamos supor, por exemplo, eu tenho 3 camisetas e eu tenho que dividir para 2 pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma para cada e vai sobrar uma, certo? Então, essa que sobrar é o valor que o módulo, o pet módulo, dá pra gente aqui, ó. Então, eu tenho 3 e divido para 2. Quanto que sobra? Sobra 1, tá? Então, eu até tive que ver alguns vídeos de matemática para entender isso aqui melhor, mas vamos lá, olha só. Onde que a gente acha esse número? Vamos supor aqui, então, que eu tenho 3 e vou dividir ele por 2, certo? Então, como eu disse, né, o valor mais próximo aqui é o 1, porque não tem 3, né? 3 não é divisível por 2, naturalmente. Sou péssimo em matemática, tá, gente? Eu tô me esforçando muito para isso aqui. Então, eu tenho 2 aqui, e aí eu vou subtrair dos 3 os meus 2 e vou ter o 1 no final. Esse aqui é o resto da divisão, e é exatamente o valor que aparece aqui para mim. Vamos fazer um outro teste, vamos ver outro valor aqui, vamos ver 7 dividido por 3. Olha lá, 7 dividido por 3 dá 2,3 aqui, né? Então vamos fazer aqui o valor. Vamos lá, 7 dividido por 3. Qual que é o que chega mais perto? 3 vezes 2, que dá 6. E aí a gente vai fazer a subtração. E vai sobrar quanto? Vai sobrar 1. E aí se eu colocar aqui, ó, 7 dividido por 3, vai sobrar 1 também, né? Agora vamos supor que eu faço 7 dividido por 4. Vamos ver, 7 dividido por 4. Vamos fazer aqui, ó, 7 dividido por 4. Então, o mais perto é o 1. Então, a gente vai ter 4 aqui. E vai sobrar 3. Então, lá é para dar o valor 3. Vamos ver aqui. 7 dividido por 4 igual a 3, que é o resto da divisão. Era só isso, tá, gente? Então, às vezes eu falo algumas coisas, mas se eu aprender depois, se der tempo, eu vou voltar e postar a aula também lá para vocês, tá? É isso aí. Então é isso, galera, tá? Uma coisa que eu tenho que falar para vocês é que, rolando aqui a página para baixo, você tem acesso a esses arquivos de exemplo aqui que eu usei para vocês, que tá com todos os pets explicadinhos, com nomes traduzidos e etc. Vale a pena dar uma olhadinha, tá? Isso aqui é tudo muito importante, tá, gente? Isso aqui, muita coisa é avançada e etc, mas é bom pelo menos vocês terem na memória que essas coisas existem. Em algum momento você vai falar, nossa, como que eu faço para isso aqui ficar mais forte?
Aí você já vai lembrar que tem um pet de multiplicar, e aí você multiplica por 2, ele fica mais forte. É muito legal, não ignorem isso aqui, tá? Tentei fazer da maneira menos chata possível. Eu sei que é chato, mas é importante. E logo a gente vai pôr várias dessas coisas aqui em prática, tá? Então, fica esperto, fica esperto. Belezinha? Gostei muito de fazer esse módulo aqui e em breve vejo vocês no próximo módulo. Valeu? Tchauzinho.